Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de matemática de hoje, nós vamos trabalhar um assunto que é do nosso dia a dia, só que às vezes a gente não conhece os termos, tá? Nós vamos trabalhar com a temperatura, tá bom? Com a temperatura. O que é a temperatura? A temperatura, ela indica uma sensação térmica, ou quente ou fria, né? E como que nós verificamos a temperatura de um ambiente do nosso corpo? Por meio dos termômetros, né? Quando a mamãe rela na nossa testa, no nosso corpo, no nosso pescoço, nossa, você tá quente, você tá com febre. Quer dizer o quê? Que a sua temperatura está alta. Ela vai lá, pega o termômetro e verifica, né? Às vezes você tá 38, 37,5, já está com febre. E a temperatura nossa normal do ambiente, pra gente, é 36, 36,5, né? Então passou às vezes do 37 já está começando a ter febre. E no ambiente, as temperaturas são mais elevadas, né? Então tem dia 27, tem dia que eles falam lá 30 graus, 33 graus, né? Mas também no inverno, as temperaturas são mais baixas, chegam a ficar 4 graus, 5 graus, 9 graus. E aonde até neva, ficam temperaturas abaixo de zero, né? Temperaturas negativas. Então quer dizer o quê? Que está bastante frio. Vamos continuar aqui. Medindo a temperatura. Pedro e Manuela eram colegas de escola na cidade de Palmas, no Paraná. Até que a família de Manuela se mudou para Salvador, no estado da Bahia. Mas Pedro e Manuela continuam se comunicando por mensagens no celular. Então eles continuam conversando. Observe as fotos que eles trocaram em julho do ano passado, tá? Então o Pedro, ele mora no Paraná e Manuela foi para Salvador. No Paraná, em julho, olha a temperatura que está. 2 graus. Quer dizer o quê? Que está frio, né? Olha a roupa que ele está. Então, 2 graus está bem mais frio que no local, né? Na Bahia, em Salvador, aqui onde a Manuela está. A Manuela está na praia, olha a temperatura. 28 graus, né? Em qual cidade está fazendo calor nesse dia? Palmas ou Salvador? Nós podemos olhar pela roupa que eles estão ou tentar pela temperatura marcada no termômetro, né? Então, onde está mais calor? Em Palmas, onde o menino mora, ou em Salvador, onde a menina mora? Onde a menina mora, né? Salvador. Qual a temperatura em Salvador? 28 graus. Qual a temperatura em Palmas? 2 graus. Qual você acha que é a temperatura em sua cidade no dia de hoje? Então, pessoal, vocês vão tentar imaginar. Ah, tá calor, tá fresco. Se tiver termômetro de ambiente em casa, podem olhar. Vocês podem pesquisar no Google a temperatura. Coloca assim: temperatura de Paraguaçu Paulista hoje. A temperatura de Paraguaçu Paulista, tá? Vocês vão ter a informação. Continuando. Pessoal, nós temos na página 42, para finalizar hoje essa parte de temperatura, algumas atividades. Hoje o termômetro, perto da escola onde Manuela estuda, está marcando esta temperatura. Qual temperatura ele está marcando? Tá? Vocês vão colocar aqui qual temperatura ele está marcando.
O termômetro é um instrumento usado para medir a temperatura. Lembra que eu comentei? Quando está com febre, tem aquele termômetro que coloca debaixo do braço. Animal tem outro lugar para colocar o termômetro para medir a temperatura, pode ser na boca, tá? Tem até desenhos que colocavam antigamente na boca o termômetro. O ambiente tem esses termômetros digitais. Tem termômetros nas casas que também verificam a temperatura do ambiente, tá? Então, observe os termômetros a seguir. Aqui foi trazido 3 tipos de termômetro. Termômetro digital para o ambiente, então costuma ficar distribuído nas cidades, né? Em hospitais. Usado para medir a temperatura do ambiente. Então aqui, qual a temperatura que está marcando? 18 graus. O termômetro de mercúrio para ambiente, esse costuma também ficar mais simples, né? Nas casas. Então o mercúrio é esse líquido vermelho. Conforme está a temperatura, ele vai variando a sua altura, tá? Então se eu olhar aqui, ó, qual a temperatura que ele está marcando? Está abaixo aqui de 30 graus negativo, olha. Será que está quebrado? Então, ó. Onde está o zero aqui? Aqui está o zero. Acima do zero, quanto mais acima do zero, mais quente é. E quanto mais abaixo de zero, no caso aqui a temperatura menos 30, menos 20, menos 10, menos 5, já é bem frio. No caso aqui já estaria nevando na cidade, tá? E aqui o termômetro digital para o corpo, esse que a gente costuma verificar a temperatura. Tem para a temperatura humana de mercúrio? Tem também, mas agora a maioria é digital. Então, qual temperatura está marcando aqui? 36,6, tá? Usado para medir a temperatura do corpo. Pessoal, não sei se vocês repararam, às vezes tem gente que já até sabe. A temperatura, a unidade de medida que a gente utiliza é a graus Celsius, tá? Então, se você olhar nas fotos anteriores, a maioria ela aparece assim, o valor, o grau, que é essa bolinha que indica o grau. Celsius é a unidade da nossa temperatura, tá? E é representado pela letra C. Então aqui, a temperatura é a medida utilizada para sabermos se um corpo ou um ambiente está quente ou frio, né? Quanto mais alta, 30, 40, mais quente. Se tiver 10, 5, 4 ou abaixo de zero, é cada vez mais frio, mais gelado, tá? Sua unidade de medida é o grau Celsius. Então, a unidade que nós utilizamos aqui é o grau Celsius. Então, por isso que aparece essa bolinha, esse grau, e o C, simplificando aqui, o grau, né? Abreviado aqui com a letrinha C, Celsius. Saiba mais. O cientista Anders Celsius criou a escala em graus Celsius. Então, por isso que levou esse nome. Levou o nome de quem criou, do cientista, tá? Ele atribuiu o 0 graus Celsius à temperatura da água no instante que ela congela. Então, é uma curiosidade. Então, nós temos ali o termômetro. O grau 0 Celsius, o que ele está falando? É a temperatura em que a água ela vira gelo, congela, tá? Então, se a gente coloca a água na forminha de gelo no freezer, quando ele congela, quer dizer o quê? Que a água chegou a uma temperatura de 0 graus Celsius, tá? E 100 graus Celsius é a temperatura da água quando ferve. Como assim? Quando a água ela está ali no fogo, você vai fazer um chá, um café, por exemplo. Você está fervendo a água no fogo.
Quando começa a fazer borbulhas e evaporar um pouquinho, sair um pouco de vapor, quer dizer o quê? Que a temperatura da água ali é de 100 graus Celsius. Por isso tem que tomar cuidado, né? Criança não pode às vezes mexer com fogo, tem que ter o auxílio do adulto. Então se fala assim, tá quente, acredita que tá quente. Olha a temperatura quando a água está fervendo, 100 graus Celsius, tá?